Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer uma forma particular de se encontrar as raízes de uma equação do segundo, terceiro, quarto grau e assim por diante. É uma forma para algumas equações, não são todas, mas são equações que são bastante comuns no dia a dia. Então são duas situações em que nós vamos ver a fórmula da soma e produto para equações do segundo grau e as raízes racionais de uma equação polinomial p de x igual a zero. Então, começando com a fórmula da soma e do produto para equações do segundo grau, eu trago um formato particular na qual nós vamos tratar nesse vídeo. São as equações do tipo x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, na qual o coeficiente dominante, que é o a, é igual a 1. Esse termo bem aqui, ó, ele não aparece em nenhum número, subentende-se então que ele seja igual a 1. Tá, o que eu quero mostrar é que essa fórmulazinha aqui, utilizada para soma e o produto das raízes, na qual ela já vem caracterizada com a soma e o produto já explícitos na própria equação. Então, a soma seria o coeficiente b, desde que esse sinal esteja negativo, e o produto seja o coeficiente c, o termo independente. Se esse coeficiente tiver positivo, basta você inverter o sinal e aí você terá a soma das suas raízes, certo? Então, reescrevendo de outro modo, com a igual a 1, esse sinal negativo, você tem que o coeficiente que multiplica o x seria a soma das raízes x' e x duas linhas. O termo independente, aquele que não tem x, seria o produto das raízes x' vezes x duas linhas. Vamos fazer um exemplo para entender melhor. É claro que isso aí não abrange todas as equações do segundo grau. Só vai abranger aquelas situações em particular que o a é igual a 1 e que as raízes sejam números inteiros. Se as raízes são números racionais, também dá para fazer. Basta você pegar o termo que está b e c e dividir pelo coeficiente de x ao quadrado, que é o coeficiente dominante. Mas nós não vamos nos ater aqui, eu quero simplificar ao máximo, por isso que eu estou trazendo as situações em que o coeficiente dominante aqui, a, é igual a 1, para sermos mais diretos. Isso abrange uma quantidade muito grande de equações. Bom, então aqui eu tenho menos 8 como coeficiente de x e 15 como termo independente. E vimos então que esse 8 seria a soma das raízes, e esse 15, então, seria o produto das raízes, já que o sinal na soma já está negativo e o produto já está positivo, exatamente como se encontra na fórmula. Bom, daí, a ideia que eu dou é que você sempre comece com os valores cujo produto seja igual a 15. Por que isso? Porque a soma de dois números, que dá igual a 8, é uma quantidade infinita. O produto também, mas como nós estamos buscando valores que sejam inteiros, aí esse número já se restringe bastante. Então, quais são os dois números inteiros cujo produto seja igual a 15? Você pode ter o 1 e o 15. Pode ter os valores negativos menos 1 e menos 15, o produto também dá 15. Posso ter 3 vezes 5 e menos 3 vezes menos 5. Aqui eu tenho todos os divisores do número 15, positivos e negativos, que é o 1, o 3 e o 5. E aí você vai ver, dessas quatro possibilidades, qual delas a soma dá igual a 8. E aí você verá que aqui é 16 menos 16, aqui é igual a 8, e o de baixo dá menos 8. Logo, as raízes, nesse caso, serão 3 e 5. Daí, então, como uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu posso reescrevê-la de forma fatorada como x menos a primeira raiz, x' vezes x menos a segunda raiz, x duas linhas. E nesse caso nós estamos fazendo o a igual a 1, e no produto esse 1 não aparece, eu posso reescrever essa fórmula essa equação do segundo grau como x menos a primeira raiz, que é 3, e poderia ser o 5 também, né? X menos a segunda raiz, que é 5, igual a zero. Você verá que esse produto de dois termos dá exatamente
a nossa equação do segundo grau. Lembrando que isso só funciona para casos em que as raízes são números inteiros. Quando isso não acontece, ou seja, quando as raízes são números não inteiros e não racionais, você vai para a fórmula de Bhaskara, que fica mais simples. Então, trouxe agora aqui um segundo exemplo. Veja que aqui tem uma diferença no sinal da soma e no sinal do produto. Isso diz que a soma das nossas raízes será, como a fórmula aqui é um menos, para que eu adquira esse mais, eu tenho que a soma dá menos 2. E o produto seja igual ao valor direto do termo independente, 3, que é menos 15. E aí a gente vai buscar então de novo aqueles valores cujo produto seja igual a menos 15 e buscar desses a soma seja igual a 2. Então, primeiro seria 1 e 15. Como o produto é negativo, um deles é negativo e o outro positivo. Então a gente tem essas duas possibilidades. Tem o menos 3 e o 5 e o 3 e o menos 5. Você vê agora só o jogo de sinais que foi alterado. E agora nós vamos buscar os valores cuja soma seja igual a 2. A soma aqui vai dar menos 14, aqui vai dar 14, aqui vai dar igual a 2. E aqui embaixo a soma é igual a menos 2. 3 menos 5 é igual a menos 2. Então essas aqui são as raízes da nossa equação polinomial ali de cima, do segundo grau. E aí a gente pode reescrever isso daqui como sendo x menos a primeira raiz, que é 3, que multiplica x menos a segunda raiz, que é menos 5. Menos da fórmula com esse menos da raiz dá mais x mais 5 igual a 0. Lembrando que aqui teria o a, só que nós estamos agora tratando da situação particular onde o a é igual a 1. Então não precisa escrever o valor do coeficiente dominante aqui. Então essa equação fica exatamente fatorada desse modo. X menos 3 vezes x menos 5 mais 5 igual a 0. E as raízes são iguais a 3 e menos 5. É uma forma mais rápida de encontrar as raízes sem fazer Bhaskara, sem utilizar outra situação qualquer. E às vezes só olhando para a equação você já encontra essas raízes. Agora vamos trabalhar um pouco sobre as raízes racionais de um polinômio p de x. Eu vou ser ainda mais específico, vou trabalhar com as raízes inteiras de um polinômio p de x. Então já trago aqui um exemplo de uma equação do terceiro grau, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Bom, se essa equação ela tem raízes inteiras, essas raízes elas terão que ser divisores desse termo independente, do menos 2. Isso vem de onde? Isso vem do fato de que se as raízes são racionais, se eu tenho uma equação cujas raízes são racionais, essa raiz, que é do tipo a sobre b, na qual esse a aqui ele é um divisor do termo independente e o b é um divisor do coeficiente dominante. Como o meu coeficiente dominante aqui é igual a 1, o b seria 1, então, e aí nós teríamos que a nossa raiz é um divisor de menos 2. Então, como eu falei, eu estou trabalhando numa situação bem particular, bem específica, para nós, então, procurarmos ver se essa equação tem raízes inteiras, eu iria buscar os divisores de 2, ou os divisores de menos 2, que seriam iguais a 1, menos 1, 2 e menos 2. Bom, para saber se 1 é raiz de um polinômio, basta que você some os seus coeficientes. Por quê? Porque aí você substituindo x por 1, todos os valores de x serão iguais a 1. E o produto vezes o coeficiente será o próprio coeficiente. Então, basta somar os coeficientes. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, já vi que 1, nesse caso, é uma raiz desse polinômio. E aí, como é que a gente pode fazer? Você pode usar aqui o método de Briot-Ruffini para encontrar, então, uma equação do segundo grau quando você divide isso daqui por x menos 1. Ou seja, se 1 é raiz, eu posso escrever
um dos termos da forma fatorada como x menos essa raiz, x menos 1. E aí aqui eu vou ter um termo do segundo grau, isso aqui igual a zero. E aí a gente vai buscar os valores dos coeficientes para montar essa equação do segundo grau. Como é que seria isso? Como eu sei que 1 é raiz, eu já coloco ele em destaque aqui. Os coeficientes dessa minha equação, eu vou escrever aqui. Ó. O primeiro coeficiente é 1, depois vem o 2, depois vem o menos 1, depois vem o menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Desce esse primeiro número 1. Aqui eu vou multiplicar e somar com o seguinte. Como aqui é 1, basta fazer a soma direta. 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 1 é 3, menos 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, menos 2 dá 0. Como de fato, o 1 sendo raiz, aqui tem que dar 0. Tá? Então sobrou aqui embaixo os números 1, 3 e 2, que serão os coeficientes da minha equação do segundo grau. X ao quadrado, eu não vou colocar esse 1, não tem necessidade. O próximo é um 3, mais 3x, mais 2. Então o que eu fiz aqui? Eu decompus essa equação do terceiro grau em um produto de uma equação do primeiro com uma equação do segundo grau. E aí agora eu quero buscar, sabendo já que 1 é raiz. Então eu vou botar aqui, ó, raízes dessa equação. Então já vou escrever o número 1 aqui. Para encontrar, eu vou fazer ou fórmula da soma e produto, ou Bhaskara, ou então eu posso fazer aqui a testagem, sabendo que como aqui o A é igual a 1, se eu tiver raízes inteiras, elas serão divisores do 2. E, novamente, o divisor do 2 são esses mesmos números aqui. O 1 não será, porque 1 mais 3 mais 2 não é 0. E aí eu vou buscando outros valores aqui que dê certo. Por exemplo, o menos 1, aqui ficaria menos 1. Aqui ficaria 3 vezes menos 1 seria menos 3. Então, menos 1. Só que menos 1 ao quadrado daria 1. 1 menos 3 dá menos 2. E mais 2 dá igual a 0. Olha, veja que menos 1 então aqui vai ser raiz. Se menos 1 é raiz, então já escrevo ele aqui. Ó. Daí então a gente vai repetir aqui os coeficientes 1, 3 e 2, que são os mesmos que estão aqui em cima. Repete, desce esse primeiro coeficiente, multiplica e soma. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 3 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Bom, então, eu agora terei uma equação do primeiro grau, na qual, bom, já vi que o menos 1 é raiz, já vou inserir aqui. Falta uma só raiz, né? Eu tenho 3 raízes reais. Então, x menos 1, x menos a segunda raiz, que é x menos menos 1, vai dar x mais 1. E a terceira vai ser x mais 2, já direto, igual a 0. Então, a outra raiz será igual a menos 2. Pronto, assim a gente encontrou as 3 raízes dessa equação do terceiro grau. Eu sempre tenho 3 raízes reais? Não, eu vou ter sempre um número par de raízes complexas, tá certo? E o restante seriam raízes reais. Nesse caso aqui eu tenho 0 raízes complexas. Eu consegui encontrar 3 raízes reais e o bom é que são 3 raízes inteiras. Nesse segundo exemplo, eu tenho agora de novo aqui o coeficiente dominante igual a 1. E aí eu tenho como... E nesse caso eu não tenho o termo independente. Então, teoricamente, não daria para usar o que a gente vinha usando. Que é pegar os divisores do termo independente e buscar ver se ele tem alguma raiz inteira. Mas acontece que nos 3 termos aqui eu tenho um x. Então, x elevado a 4, menos 27x ao quadrado, mais 54x igual a 0. Como eu tenho x em todos os termos, eu posso colocá-lo em evidência. Então, seria x, que multiplica x ao cubo, menos 27 vezes x, mais 54. Já vou escrever aqui as raízes, porque eu já tenho a primeira. Esse primeiro x é como se eu estivesse escrevendo ele como sendo x menos 0. Então, 0 é a minha primeira raiz.
E aí as outras raízes eu vou buscar desse termo que tem dentro do parênteses, na qual eu tenho aqui um termo independente igual a 54. Então os divisores de 54 seriam... Para encontrar, a gente pode fazer uma fatoração do número 54. Por 2, isso aqui fica 27. Dá para dividir por 3, que dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 2 e o 3. Então, seria o menos 1, o 1. O mais ou menos 2, eu já vou simplificar aqui. E o mais ou menos 3. Tá, se você olhar aqui e conferir o 1, eu teria 1 menos 27 mais 54, que não dá igual a... Bom, já indo direto, eu vou testar o 3 aqui. Como é que eu faço? Posso usar o método de Brillo-Ruffini. O x ao quadrado, o coeficiente dele é 0. Então, eu vou ter que colocar esse 0 aqui. Senão dá erro. Aqui vai ficar menos 27, aqui é 54. Agora sim, ó, 3, 1 vezes 3 dá 3. 3 mais 0 é 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 27 dá menos 18. Menos 18 vezes 3 dá menos 54. Mais 54 dá 0. E agora sim, ó, vou ter x que multiplica. Como 3 é a raiz, eu já vou escrever ele aqui em cima. Vai ficar x menos essa raiz. E x, coeficiente de x, aqui esse termo são 3 termos, é um termo do segundo grau. X ao quadrado mais 3x menos 18 igual a 0. Se você for usar aqui a fórmula da soma e produto, a soma tem que dar, troca o sinal, é menos 3 e o produto é igual a menos 18. E aí se você for verificar, vai ver que menos 6 e mais 3, a soma dá menos 3 e o produto dá menos 18. Então eu teria que duas raízes, 3, 3 e menos 6. E aí a minha equação pode ser escrita como x vezes x menos 3, x menos 3 de novo, e x menos menos 6, ou seja, x mais 6 igual a 0. Ou eu posso ainda escrever, como eu tenho dois termos iguais, x que multiplica x menos 3 vezes x menos 3, dá x menos 3 ao quadrado, x mais 6 igual a 0. E as raízes nós temos aqui, ó. Esse 3 a gente diz que é uma raiz de multiplicidade 2. Ok, pessoal? Então, para situações quando o coeficiente dominante for igual a 1, eu mostrei aí dicas para você encontrar as raízes de uma equação polinomial, seja do segundo grau ou de um grau superior. Um abraço, até o próximo vídeo.